Ok. Existe uma lei na natureza que é irrevogável. Se ela é irrevogável, ela não pode ser mudada. De que tudo que existe na face da Terra, com o tempo perde energia e se decompõe. Nos metais nós chamamos de ferrugem e nós chamamos de envelhecimento. Portanto, é possível parar o envelhecimento? Não é. É possível, boa notícia, retardar o envelhecimento? É. Olhem para mim. Eu hoje, com 63 anos de idade, tenho menos ruga do que quando eu tinha 40 anos de idade. Aí quando eu venho para o Brasil, meus amigos perguntam: fez cirurgia plástica, Nestor? Não, fiz não. Ué, mas tu tá... O homem tem dificuldade de dizer como tu tá bem, né? A mulher já diz, pô, como tu tá bonito. E fruto de desintoxicação. É possível. E isso eu quero atribuir a esse aparelhinho aí chamado um ionizador de água. Esse equipamento foi desenvolvido pelos russos no início do século passado, portanto já tem mais de 100 anos. Foi aperfeiçoado pelos japoneses e na década de 70 surgiram então os primeiros ionizadores para uso doméstico. E hoje essa máquina, esse equipamento é usado no Japão em mais de 250 dos maiores e mais prestigiosos hospitais e clínicas de saúde, está presente em uma entre cada 5 casas. Olha como os japoneses são longevos e como eles têm um bom padrão de qualidade. E em 2014, há 5 anos atrás, eu fui para Okinawa, eu não recebi de presente da empresa, eu paguei do meu bolso, eu quis ir lá, conhecer o dono da empresa, o senhor Hironari Oshiro, e dizer para ele, arigatou, muito obrigado pelo que o senhor está fazendo, de levar esperança para as pessoas, de que nós podemos envelhecer sem ficar velho, de que nós podemos envelhecer com boa memória, com lucidez, sem ser um estorvo para aqueles que nós amamos, ter uma senilidade vigorosa. É possível, claro. Aposentar-se e ficar bem, em espanhol nós chamamos de jubilar. É um júbilo, depois de muitos anos de prestação de serviço, desfrutar da vida plena. Interessante, a água, desde o nosso momento da concepção do espermatozoide com o óvulo, está presente em nossa vida, até o nosso último suspiro. Todo o metabolismo do nosso corpo, todos os sentidos, tato, olfato, visão, paladar, audição, excreção, metabolização, digestão, o pensar, tudo está envolvido com água. Sem água, nós colapsamos. E, aliás, a grande maioria de nós estamos colapsando mesmo, porque a água que nós tomamos hoje, ela não é adequada ao nosso consumo. É uma água que não nos molha, parece uma incongruência, mas nós já vamos ver uma água que molha e uma água que não molha. A água que os nossos avós tomavam era diferente da água que nós tomamos hoje. Então, esse aparelhinho, ele reproduz aquilo que a natureza já faz. Quando chove, cai água do céu na terra, molha ela, vai para a profundeza, a pressão da terra empurra a água de volta para fora. No meio do caminho vai agregando sais minerais, por isso ela tem sabor. Por isso a água da chuva não tem sabor, porque ela tem só 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Em alguns lugares a pressão é tão forte que quebra o tamanho das moléculas e ela sai borbulhante com oxigênio dissolvido. E muitos de nós lembramos, quando éramos crianças, daquelas fontes de água cristalina lá no interior, e nós tomávamos a água e ela nos conferia saciedade. Nós tomávamos e aquela água nos satisfazia, saciedade. E hoje muitas pessoas têm esse sentimento claro, elas tomam bastante água e elas notam que elas continuam com sede.
Ou, por exemplo, uma pessoa que tem cálculo renal, o médico diz para ela, tem que tomar mais água, Nestor. Mas, doutor, eu tomo água que nem um cavalo. Tem que tomar mais. Ele não estudou sobre água. Ele não sabe das propriedades da água. Aliás, a medicina, grande parte dos integrantes dela hoje estão subvertidos, corrompidos pela avarez da indústria farmacêutica, e eles estudaram sobre enfermidade e como suprimir os seus sintomas. Eles não estudaram sobre saúde e como eliminar a causa, a origem da enfermidade. Então, esse equipamento por meio da eletrólise, a ação física da energia elétrica sobre a água que corre por dentro de dutos de platina e titânio, faz uma separação das fases da água. Ela tem uma mangueira de alimentação, quando nós abrimos a torneira, ela imediatamente começa a produzir, e ela tem duas mangueiras de saída. Numa sai 70% e na outra sai 30%. É aquilo que nós não queremos da água para tomar, mas também tem suas propriedades. Então, nós vamos agora... aqui a água da torneira. Aqui nós temos a água Kangen. Kangen é uma palavra japonesa que quer dizer retorno à origem. Que origem? A minha e a de alguns de vocês, quando jovens, nas tardes quentes de verão, tomando banho nas ribanceiras, nós tínhamos sede, punhamos nossas mãos em concha e tomávamos a água ali do rio mesmo. Hoje, a maioria dos rios, nós não podemos mais tomar a água porque ela está poluída. Mas antigamente, em muitos lugares, se conseguia fazer isso. Alguém de vocês teve essa experiência de tomar água da terra? Do rio mesmo? Eu também. Sou mineiro, né? Que tem de cachoeira naquele lugar. É verdade. Aliás... Você que está lá perto de São Paulo, você sabe disso. Lá em Newark, no estado de Nova Jersey, onde eu moro, tem bastante mineiro. E eu aprendi a falar um pouco de mineirês. Mineirês é bom. E aí o mineiro, quando toma a água, muitos deles dizem, que água macinha, né? Que água macinha. Fresquinha. Eu falo com a cachaça também, a gente fala, né? É. Isso, mas essa aqui desceu que nem senti. É uma água macinha. Ok. Vamos vir para cá primeiro. Aqui nós podemos ver que reagiu um pouquinho, ó. Está um pouquinho amarelo, certo? O que você colocou aí, Nestor? Só Eu coloquei aqui um reator de cloro. Ortortolidina, né? O cloro, isto, para reagir, para nós vermos quanto de cloro tem. E aqui está mais ou menos dentro daquilo que recomenda a Organização Mundial de Saúde, das partes por milhão de cloro. O cloro, ele é um mal necessário para manter a potabilidade da água. Ele é um bactericida, um fungicida, é um mal necessário. Até, desculpa, é meu mau jeito aqui, deixa eu desligar o celular, gente. No silencioso. Eu vou botar no silencioso. Ainda bem que é o seu, porque quando é de alguém que está assistindo, Acontece. Bom, tem alguns lugares, inclusive aqui em Bombinhas, quando nós fizemos a experiência em outros lugares, que o volume de cloro é tão elevado que a água ficava laranja. Então, nós vamos colocar um pouquinho de cebola aqui. Vamos botar mais uma fatia. Pronto. A água ficou branquinha, certo? Sim. Como eu sou muito desconfiado, e eu vi essa apresentação, eu pedi para colocar água de novo, porque o reator de novo, porque se isso aqui fosse um corante, ia amarelar a água de novo, certo? claro. Por que ele não reagiu? Cebola tirou. Porque a cebola absorveu o cloro. Rápido assim? Aham. Então, quando nós cozinhamos com a água da torneira, nós estamos transferindo o cloro para a comida que nós comemos. E a comida que nós comemos vai para onde? Vai aqui para dentro. Por exemplo, essa cebola aí já estava infectada.
A cebola está infectada com cloro. Ela já absorveu o cloro. Sabendo disso aqui, muitas pessoas colocam um filtro de cloro na torneira. Aí, quando nós chegamos em casa, depois de um dia de trabalho, nós vamos tomar um banho rápido com água quente. O calor dilata os poros e faz com que nós absorvamos mais cloro do que eventualmente a comida feita com água clorada. Água quente ou água natural, ou até mesmo fria, é melhor para tomar banho? Depende da situação que a pessoa se encontra. Eu Se só é um tomo momento- muito quente. toma banho quente. A maioria de nós tomamos banho quente. Eu sou que nem gato, eu não gosto de água fria. Eu preciso não tomar gosto. banho. Quente. Água, para mim, tanto ótimo. Mas a Se questão tá é... gelado, igual ontem, você vai tomar água fria, não dá. Mas assim, se o tempo estiver legal, para mim a água natural tá ótima. Eu não Mas tomo. a questão nem é no a- verão. O que eu quero trazer aqui, a nossa realidade, é de que quando nós tomamos banho, nós dilatamos os poros e nós absorvemos o cloro durante o nosso banho. E aí o doutor Ayer Ribeiro, um dos ícones da saúde aqui no Brasil, ele fala que ele não entra numa piscina com água clorada nem que a vaca tussa. Como a vaca não tosse, ele não entra. Olha, o cloro, ele é antagônico ao iodo. Antagônico, é uma força contrária ao iodo. E aqui está a explicação de por que hoje nós temos mulheres calvas. Para o homem não tem problema ficar careca, mas para a mulher é constrangedor, por causa de um paradigma. Então eu tenho amigas que fizeram implante de cabelo porque perderam seus cabelos. Por que nós temos hoje tanto problema de hipo e hipertireoidismo? Porque as nossas crianças nascem, faz o procedimento, corta o cordão umbilical, vai dar um banho de quê? Com a água da municipalidade que tem cloro. Nós já estamos infectando as nossas crianças desde o seu nascimento. Então quem tem piscina hoje tem que pensar numa piscina com ozônio, que é um bactericida para manter a integridade da água, para não nos fazer mal. Piscina com ozônio. Com ozônio. Uma coisa importante ressaltar, né, você vai falar sobre isso, que às vezes a pessoa fala assim, mas quando ferver o cloro sai, né? É verdade. Ele sai, só que as químicas, não é só o cloro também, né, Nestor? São mais, na época acho que era 23 produtos químicos, não sei quantos são hoje. Realmente, quando nós colocamos a água em ebulição, o cloro volatiliza. Mas quanto dele que fica a nossa bola, não sei. Então eu prefiro evitar, eu não cozinho com água clorada, eu cozinho com a água Fora que feita quando com você açúcar. ferve também a água, vamos supor que você cozinha um alimento, você também está tirando a composição nutritiva dela, tá? Não, os nutrientes não desaparecem com a cocção, as enzimas sim. Por exemplo, suco de açaí, tem nutrientes? Tem. Suco de uva, tem nutrientes? Tem. Tem enzimas? Não tem. Ketchup, ou suco de tomate, ou molho de tomate, tem nutrientes? Tem, mas não tem enzimas. As enzimas, elas são eliminadas com processamento ou com calor. E nós precisamos comer coisas vivas todos os dias. Tem pessoas que passam meses sem comer uma fruta, sem comer uma salada, só comendo coisa processada. É antinatural. Nós somos extensão da mãe natureza, nós precisamos comer coisas da natureza, simples, sem processamento. Mas fruta eu como, você está me entendendo? Agora aqui nós vamos fazer uma outra experiência com o tomate, com água da torneira. Vou passar para cá. Aqui como nós fazemos para lavar feijão, lavar tomate. Essa água é qual? Essa aqui é a água produzida pela máquina com um pH de 11,5. Nós temos aqui 7 tipos de água que a máquina produz. 4 águas para beber e 3 águas para aplicar, não para tomar, porque são níveis de pH diferentes. Ah, lá tem o controle para beber? Lá tem a controle. E pra para lavar beber. a salada outra? Perdão? Para lavar a salada outra? É outra, com pH de 11,5. Olha, Mas lá explica, né? no manual explica também e nós também explicamos para as pessoas. Parece complicado, mas é muito simples de operar. Olha, Aqui tu colocou águas diferentes? aqui eu coloquei a água da torneira e aqui eu coloquei a água com pH de 11,5, porque a tabela de pH ela vai de 1 a 14. Para nós tomarmos, nós conseguimos tomar assim aproximadamente até pH de 10. Fora disso, ela fica insípida. E Essa aí, água aqui, por exemplo, eu tomo. tem 11,5. Não dá. Não é para tomar. Os
Os pesticidas, eles precisam de óleo como veículo de fixação na pele, sobre hortaliças, as frutas, sobre as verduras, porque se não chove, ia lavar o pesticida, o bichinho ia lá e continuava comendo, né? Então, agora aqui, deixa eu pegar 2 copinhos, nós vamos tirar aqui. Vocês lembram antigamente que o feijão carunchava? Né? Hoje o feijão não caruncha mais, né? Não sei. Não. Por que será? Tá falando, sabe? Antigamente o feijão Nós não... tinha que abrir o pacotinho, tinha que escolher, já hoje Isso. Antigamente o feijão não brilhava, ele na sua forma natural ele é fosco. Hoje o feijão brilha. Por quê? Porque eles colocam carnaúba, que é comestível, mas na carnaúba eles colocam pesticida, fungicida. Para quê? Para aumentar o shelf life do produto na prateleira do supermercado e para não precisar trocar. E para deixar ele mais atraente para o consumidor. Mais bonito, né? Tipo a maçã, né? Maçã erudida. Coloca uma cera para ela não desidratar por fora, para manter ela úmida por dentro. E nessa cera eles colocam pesticidas. Então nós compulsoriamente tomamos litros de veneno por ano, que não percebemos, que não nos damos conta. Isso que é muito bonito e desconfiar, né? Vai comer um morango, você tá pequenininho e tamanho. Uma galinha, por exemplo, caipira, muito melhor do que uma galinha de granja, mas a galinha de granja é mais bonita. Sim. Alguns minutos que ficou aí, né? Primeiras mulheres? Pode pegar, você tirou todo o agrotóxico. Olha, tem gente que diz para mim, não obrigado. Como? Etiqueta de o quê? Não obrigado, pode comer. Não obrigado, eu sou alérgico a tomate, eu não gosto de comer tomate. Não é que a pessoa é alérgica a tomate, ela é alérgica ao que está na pele do tomate. Uma delícia. Tem um gosto real do tomate do agrotóxico. Essa daí foi com a água ácida Já viu forte, esse mergulho? a super ácida, o super alcalina. Super alcalino. Essa é a pH 11,5, né? Pegar de 11,5. O que tem aqui que não tem aqui? Pesticida. Já comeram tomate? Já. Crocante, saboroso, gostoso, Como deveria ser, né? como deveria ser. Quando eu fui no México lindo, aprendi que tomate é uma palavra azteca, que quer dizer fruto d'água. E faz jus, né? Um fruto d'água. Saborosa. Agora eu vou pedir a vocês que segurem na mão, enquanto eu não der para todos e não der o comando para vocês comerem, não comam. Esperem até eu dizer, por favor. Segura na mão. Nós vamos ver a diferença de sabor entre esse aqui e o outro tomate. Primeiro. Obrigada. Tem a lixinha ali, Sasha? Tem um lixinho ali, Sasha? Tem, Por favor. tem aqui. Tu quer um lixo pra quê? Para botar no tomate depois. Tá. Podem colocar na boca, podem provar ele, mastigue de uma vez só, para ver se tem diferença de sabor. Tem? Pode botar ele fora, pode cuspir fora. Pode cuspir fora. Muita É. diferença. Muita diferença. Você viu a diferença? Esse é o Marquinhos. Nossa. Viu? Pode botar Principalmente a Você gosta pele de- crocante de do outro. coisa, você começa a sentir Né? o gosto dos alimentos. Me dá um outro aquele ali que eu quero ver. Agora todo mundo quer do outro, né? Me dá uma É olhadinha amargo, né? naquele. Esse parece muito. Fica amargo? Fica amargo. Não sente, Eu não? quero. Na hora. Não, todo mundo. Aí você for Esse é o outro bom. também. Pode deixar. Olha, quando nós lavamos Mas, o feijão, Pra quando chegar lá, você faz. sai um caldo preto do feijão também. Por quê? Nossa, gente, é uma diferença enorme. Caraca. O custo-benefício, cara, não tem preço, é saúde. O problema é ter tempo pra fazer isso, né? Não, isso aí é fácil. Você tem quantos minutinhos? Quando você está cozinhando, você faz É isso. muito rápido.
A dona de casa já tem essa habilidade, já. Ah, essa foi boa. Sim, agora vamos deixar ele lavar também. Já vamos ver daqui a pouquinho, deixa ele de molho mais um pouquinho, nós já vamos ver. Achar que tem truque, hein? Não, não tem truque, não é Eu tenho o hábito de lavar salada, colocar na bacia com água e colocar umas gotas que boa, falam que purifica, Mas que que mata boa os é germes. cloro. Ah, mas quem E que é Mais por cloro. cloro, então é por Você tá cloro. colocando mais cloro, né? Mais cloro ainda. horrível. Então, Tem não, algumas- mas então, você coloca uma gota, depois você coloca uma gota e purifica. É a Olha só. água, é a água em si, né? O pH da água que faz isso. E purifica, E é né? uma água viva, ela tá tirando todo o que não presta, deixando o alimento vivo. Tem algumas pessoas que colocam a salada de molho na água com um pouco de vinagre. Vinagre é ácido acético glacial. Então ele mata a bactéria que tiver nela, mas ele não vai tirar o pesticida. É diferente. São propósitos diferentes. Deixa eu até fazer uma pergunta. Teve aqui em Itapema, que eu já vi a reportagem, é verídica. No Paraná, que acho que é uma das regiões assim, tirando Goiânia e Mato Grosso, é muito inseticida na lavoura, né? Porque lá a gente vive do plantio. Aí constatou que tem mais de 27 a 30 tipos de agrotóxico na água, nos lençóis. Então isso quer dizer então que as fontes aqui então também vai estar poluída? Porque se é no lençol. Isso é uma coisa que eu estava me perguntando. A gente compra água mineral, porque é para tentar se livrar desse agrotóxico que está confirmado, né? E será que não afeta as fontes? O Nestor falou aí, por exemplo, a lógica, o que é? Lógico que numa fonte de água não tem a mesma proporção, mas a terra em si ela não consegue filtrar as químicas. Não tem o processo de filtragem igual ele explicou ali. O processo para poder transformar a água. Não é só a química, é a transformação da água. Tá certo, Nestor? Correto? Fora que hoje também os rios estão contaminados, né? Então, O rio vem do lençol freático. vem do lençol freático. Então assim, essa máquina tem um filtro que retém cloro, flúor, e ela faz uma separação das fases. Ela tem duas saídas. Então aquilo que nós não queremos da água para beber é separada e nós não tomamos. Agora, vamos voltar 2.000 anos atrás, quando o único ser imaculado que até hoje habitou esse planeta esteve aqui em corpo e alma, e entre as suas muitas coisas sábias, porque é o Deus dos universos, ele disse assim: sois pó e ao pó retornareis. Eu não creio que ele tenha querido apenas se referir à nossa efemeridade moral. Ele quis dizer também, só que naquela época faltava vocabulário, o mundo microscópico não era divisível, inimaginável. Então ele falava por parábolas. Ele quis dizer que nós somos extensão da mãe natureza. Nós somos fósforo, potássio, zinco, ferro, manganês. Quando a natureza está doente, nós nos enfermamos também. Nunca nós tivemos, nem aqui no Brasil, nem lá nos Estados Unidos, tantas ferramentas para a saúde. Nunca nós estivemos tão enfermos. Estranho, né? É É um paradoxo. um paradoxo. Sim, as estatísticas comprovam, nós estamos ficando mais longevos. Mas a que custo, minha gente? A que custo? Como eu disse antes, envelhecer sem ficar velho. Então, nesse aspecto, existe uma grande revolução acontecendo na área da saúde, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também. E nisso, essa revolução não se trata de reformar o nosso famigerado Sistema Único de Saúde, ou as empresas de seguro de saúde, mas de evitar com que nós tenhamos que ir aos hospitais. Nós podemos ser saudáveis, nós somos criaturas do Criador. É possível isso? Lógico que é. O corpo se regenera mais rapidamente do que enferma quando ele tem o ferramental necessário para isso. Então nós vamos observar agora, vamos ver as três propriedades. Quando nós pegamos uma banana, ou uma maçã, ou uma pera, essa aqui já está bem madura por causa dos pintinhos aqui, e nós tiramos a casca e deixamos exposto ao ar, depois de um tempo ela muda de cor, por causa da oxidação. Então quando nós fazíamos salada de fruta, quando nós fazíamos salada de fruta lá no Rio Grande do Sul, a avó sempre colocava suco de limão por cima, especialmente da maçã, da banana e da pera, porque o suco de limão tem vitamina C, e a vitamina C é um muito bom antioxidante, anti-envelhecedor. E
E assim como foi criada a escala para pesos e medidas, foi criada também a escala para medir esse potencial de redução de oxidação. A vitamina C está em menos 50, o chá verde está em menos 80, menos 90. Se é negativo, é bom. Se é positivo, é ruim. Esse aparelho aqui vai medir a superfície tensional desses fluidos e converter em uma escala positiva ou negativa. Débora, me ajuda, quanto está? 760. Positivo ou negativo? 740, positivo. Positivo. 700? 700. Ok. Que água do quê? É a água da torneira. Quanto está aqui? 500. Positivo ou negativo? Positivo. 400. Positivo. 300. Positivo ou negativo? Positivo. Está baixando ainda? Negativo 100 e 200. Negativo 300. Negativo. Ok. Tá. Continua ainda ou estabilizou? Estabilizou em 300, 350. Ok. Negativo. Aqui nós temos a água da pedra, sem gás. Quanto? Positivo 250. Aqui é a mesma água da pedra com gás. Quanto? Positivo 400. Viram que a mesma água da pedra com gás é mais oxidadora, portanto mais envelhecedora. E aqui o refrigerante, quanto? Positivo mexe mais, né? 500. Quanto? 500 positivo. 500 positivo. Vejam, todas as águas são positivas. A única água negativa é essa aqui. Por que negativa? Porque é eletrodoadora. Quer que eu veja a tua água? Sim. Se ela é positiva ou negativa? Água mineral é água que você mas essa é a água dele. É a água, ela vai dar negativa também. É, vai dar negativo que é água quente mesmo. certo. Olha, Mas pode fazer diferença para isso aqui. Será que não? Não. no ano passado eu estava lá em Jundiaí. Atenção aqui comigo, gente. No ano passado eu estava lá em Jundiaí. Desculpa, Não tem problema. No ano passado eu estava lá em Jundiaí, no interior de São Paulo, na casa de um pneumologista. E aí ele disse que ele entendia que ele tinha alta pressão arterial e de anos tomava AAS, ácido acetil salicílico, para equilibrar a pressão arterial dele. E depois que ele começou a tomar a água e fluidificou o sangue, ele não teve mais alta pressão arterial e parou de tomar o AAS. Isso ele entendia. Mas ele não entendia como o joelho da Maria Goretti, inchado por causa da artrite, se regenerou assim tão prontamente. Aí eu pedi a ela, explica para o doutor como tu te sentia antes e depois de tomar a água. Ele sabe, Nestor. Ele me enviava para os quiropractors, fisioterapeutas, acupunturistas, me enchiam de remédio e o meu joelho estava cada vez pior e eu não conseguia mais fazer o serviço de piso. Pois é, disse o doutor, isso eu não entendo. O senhor se lembra da ação dos radicais livres? Claro, disse eu sou médico, Nestor, nós estudamos sobre isso. O radical livre, ele é como tirar um tijolinho de um muro. Tira um, tira outro, tira outro, tira outro, daqui a pouco o muro cai. Ou nós, quando o radical livre, todo remédio cria, radical livre tem efeito colateral. Ele dizima o nosso sistema imunológico e nos deixa vulnerável a uma série de enfermidades. Enquanto nós estávamos falando, eu estava fazendo o que estou fazendo aqui, para mostrar para vocês que essa é uma água viva e que ar, luz e movimento afetam as propriedades da água. Débora, quanto está, por gentileza? Tá 140 positivo. Positivo. Uhum. E aqui? Menos 700. Aqui. A mesma água. Mas Mesma você água. fez o movimento. Só que nós movemos ela. Então as pessoas que vêm aqui no milho pegar a água para tomar e tomar água de galão, as pessoas, como eu estou fazendo, estou levando um galão para ir tomar em casa. As pessoas têm benefício? Claro que tem benefício, muitíssimo. Mas se tomar fresco da máquina, direto da máquina, o benefício é ainda maior, mas lógico, porque é uma água viva. Foi feito na hora, né? Claro. Agora nós vimos uma propriedade, nós vamos ver a segunda propriedade, que é o pH. Aqui está a tabelinha de pH. Vai de 1 a 14, 7 é neutro,
para baixo de 7 é ácido, para cima de 7 é base ou alcalino. Por que essa tabelinha é importante? Porque câncer não desenvolve aqui na enfermidade. Câncer só desenvolve e qualquer outro tipo de enfermidade quando nós estamos acidificados. Esse Dr. Otto Heinrich Warburg, em 1926 ele publicou um livro, O Fator dos Tumores. 5 anos depois ele recebeu um prêmio Nobel de Medicina, porque ele provou que tecidos cancerosos são ácidos, amarelinho, enquanto que tecidos saudáveis são alcalinos, azulzinho. Isso é importante. Todas as formas de câncer requerem acidoses e hipóxia, que está aqui no lado amarelinho. Falta de oxigênio e acidoses são dois lados da mesma moeda. Onde nós temos um, nós temos o outro. Então nós vamos colocar agora aqui um reator de cloro. Vamos colocar 4 gotinhas em cada um. Água da torneira. Nós temos no nosso corpo essa mesma miríade de cores aqui. A nossa pele é levemente ácida, por isso quando nós beijamos as nossas crianças e elas estão salgadinhas, não é porque elas suaram ou porque não tomaram um banho adequado, é porque a nossa pele é ácida. Nós somos criados pela divindade assim, para proteger a nossa base interna do nosso organismo. Nosso suco pancreático é bem alcalino, aqui em torno de 8,2. Os nossos sucos gástricos são bem ácidos aqui. A nossa corrente sanguínea está aqui, 7,36465. E aqui nós percebemos quando um diabético com glicemia aí em torno de 300, 350, ele toma 2 litros d'água, no outro dia a glicemia dele caiu 50, 100, 150 pontos. Por quê? Agora sim, por gentileza, coloca aquele videozinho lá do Blood Analysis e aí nós já voltamos para cá. Por quê? Porque quando nós tomamos um copo de água estruturada, que é o formato de hexágonos, ou água ionizada, ou água negativa, ou água Kangen, ou água milagrosa, como alguns gostam de chamar também, ela produz esse resultado extraordinário, porque o nosso sangue, modificando décimos de centésimos na sua alcalinidade ou acidez, o pâncreas não está mais constrangido, contrito, e ele consegue produzir o hormônio da insulina ao invés de injetar um sintético. Isso é extraordinário. Ao tempo em que nós produzimos essa água para lavar aqui os tomates, na mangueira de baixo ela sai com um pH de 2,5, depois se algum de vocês quiser colocar na boca e ver como que ela tem um sabor assim estranho. Esta água aqui é usado nos hospitais no Japão para lavar feridas gangrenadas, pretas, fétidas, purulentas. Em uma semana ela fica rosada em processo de cicatrização e a pessoa evita a amputação de um membro. Quanto se pagaria por isso? Essa revista aqui da maior companhia aérea dos Estados Unidos, chamada United, todos os meses eles têm uma revista. Na terceira página, propaganda do University of Miami Health System, Universidade de Sistema de Saúde de Miami. Na segunda página, por que eles estão anunciando? Para vender os seus produtos. Mas aqui no meio tem um outro Best Hospitals US News, Ohio State University. Por que eles estão anunciando? Porque lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, o hospital tem que dar lucro. Traduz para quem não sabe inglês. É uma universidade querendo vender o seu serviço, hospitais de uma universidade querendo vender os seus serviços. Quer dizer, a doença virou uma indústria? Claro que sim. Sim, né? Nesses tempos, eu perguntei para uma senhora com alta pressão arterial, está tomando remédio? Toma. Há quanto tempo? 20 anos. E ainda não ficou boa. Aí ela ficou séria. O que isso quer dizer? Ué, o que eu estou lhe perguntando?
Que remédio é esse que a senhora está tomando há 20 anos e não fica boa? Que remédio é esse uso contínuo? Que tem efeito colateral, que a maioria das pessoas se nega a ler os efeitos colaterais lá atrás, porque se lê aquilo, ele pergunta, mas espera aí, isso aqui é para terminar de me matar ou é para me curar? Então daqui a pouco ele começa a tomar um remédio por causa do efeito colateral de um outro remédio, daqui a pouco ele está tomando 10, 12 comprimidos por dia de produtos sintéticos, químicos, Droga. que não pertencem, que são drogas, que não Um pertencem ao coquetel nosso diário, organismo. né? Um coquetel diário até o último dia. Exatamente. Não retorna mais. Um coquetel diário até arrebentar tudo. Então voltamos para cá. Está aqui o refrigerante profundamente ácido. Aqui está a água da pedra alcalina. A mesma água da pedra com gás carbônico ficou ácida, estragou a alcalinidade da água. A água Kangen e a água da torneira. Agora eu vou fazer um exercíciozinho com vocês. O que você tem? Eu quero um canudinho. Aqui. Olha. Nós estávamos conversando lá no PAN. Aí eu disse que quando nós estacionamos o carro, nós desligamos ele para. Né? Ele parou. Agora, se nós nos desligarmos, nós vamos para a cidade do Peugeot, não é mesmo? Não dá. Quer dizer, nós permanentemente somos um motor em combustão, produzindo 37 graus de calor. Centenas de reações químicas no nosso organismo, para a memória, para o pensar, para a absorção, para a digestão. Nossa, uma máquina extraordinária. Toda vez que eu inspiro oxigênio, eu exalo monóxido de carbono. Quer dizer que toda vez que eu inspiro e expiro, eu estou morrendo um pouquinho? Sim, porque estou me oxidando. Observe. Nossa. Morreu a água. Mas é uma coisa simples, que a gente não para para pensar, né, Nestor? É uma lógica. Você só foi se liberando o que na água? Soprando. Soprando, monóxido de Só carbono. está respirando. Só que ele está respirando contínuo ali. Claro. Lembra antes quando eu disse, é possível parar o envelhecimento? Não. É possível retardar o envelhecimento? Claro, se eu neutralizar com uma boa alimentação, com boa suplementação, que daqui a pouco eu quero falar para ele, porque hoje os nutrientes não são os mesmos de antigamente, eu retardo o processo oxidativo, nós sempre estamos envelhecendo. Se eu tomo uma água que neutraliza esse processo, eu vou contribuir para o bem-estar do meu vaso físico? Lógico. Sim. Ah, mas aqueles fatalistas dizem, não. Um dia que chegar a minha hora, Deus vai lá. Bom, eu acho que nós temos o arbítrio. Ele provou isso já, ele nos deu o arbítrio. Nós podemos eleger aquilo que nós queremos ou não, morrer mais cedo ou morrer mais tarde. Tem um livro que eu li ele da literatura da multiplicadora, Nestor, que diz que nós somos o que nós comemos. Né? Então, lógico que a comida está junto com o líquido também. Claro. Então, a alimentação, juntamente com o líquido que a gente ingere, ele vai gerar. Morrer todo mundo vai, mas as consequências, esse é o ponto. Né? Então, você tem a opção de não sofrer, né, e levar uma vida boa, ou de caminhar numa caminhada que vai levar você para o sofrimento. Nada impacta mais a nossa vida do que a nossa alimentação, gente. Jesus é profundamente disciplinado. Olha as estações, olha o dia e a noite, olha os movimentos dos satélites naturais, da Lua, do planeta. Nossa, se Jesus fosse tão indisciplinado como nós somos, nós íamos chegar a ele. Exatamente. Aí, quando eu comecei a tomar água, comecei a estudar sobre alimentação. Mudei meu pensamento, mudei minha geladeira, mudou meu corpo. E água gelada? Quer colocar o filme? Daqui a pouquinho. Qual a Tomar diferença de água gelada não. A temperatura do nosso corpo é 137 graus, certo?
137. Água Se gelada é não muito tem. elevado, estamos com febre. Se é muito baixo, nós morremos de hipotermia. Eu prefiro água natural, sempre. Mas ele Então. gosta de água gelada. É que a maioria de Gelado nós, mesmo no inverno. a maioria de nós tomamos água gelada pensando, claro, ela refresca, mas temporariamente. Não é a temperatura da água que nos hidrata, é a qualidade e o volume da água, e ela afeta o fígado, ela afeta a performance do fígado. Nossa, esse hábito no Brasil de tomar cerveja gelada enquanto nós estamos comendo, isso é péssimo hábito para a nossa digestão. Toma água em temperatura ambiente. Eu hoje não tomo mais nada gelado. Aliás, eu tenho que aquecer a água, porque senão a grana aqui começa a tremer. É como colocar o motor em alta rotação constante, né, Nestor? Água natural, então. Natural. Porque você não soltou. Mas a cervejinha é gelada natural. Você usa ácido. Mas não enquanto come. Eu sei, mas é estritamente ácido. O que salva na cerveja é o trigo, né? Não, eu bebo assim, more or less, uma hora ou outra, Não, eu também durante o tomo. ano, uma Também situação. tomo, só que a gente sabe que o mal está o quê? Justamente em você não hidratar com uma água boa, né, Nestor? Aí você toma de trigo quando toma? Eu tomo cerveja normal, é muito difícil tomar assim, mas quando eu tomo eu já estou hidratando. Vamos aproveitar a deixa da cerveja e do café. O que o café e a cerveja têm em paralelo? O álcool e a cafeína induzem a micção. Então, nós urinamos mais do que o montante de cerveja que nós vamos tomar. Mas se eu sei que hoje, depois do jogo, suei bastante e tal, vou tomar uma cerveja, eu já de manhã, ou um cálice de vinho, eu não tomo cerveja, porque se toma gelado, então eu vou tomar um cálice de vinho, eu tomo mais água durante o dia, porque senão eu vou me desidratar. E as pessoas que tomam, se reidratam e desfrutam, em vez de tomar uma cerveja, eventualmente ele vai tomar 2 e no outro dia de manhã ele não vai ter hangover, não vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque ele está hidratado. Entendi. Ele tem que tomar bastante água antes de tomar cerveja. Se não quiser desidratar o corpo e não quiser até doenças. E o café? A mesma A coisa. mesma coisa. Tomar bastante água para tomar café. Olha, o café, a Sasha, a Débora toma o café dela sem açúcar. Depois que eu ouvi falar do açúcar, eu já vou mostrar aqui do açúcar para vocês. Eu já faz uns 4 anos que eu tomo café sem açúcar. O café feito com a água Kangen, ele perde o amargor aqui no canto da boca. Fica delicioso. É fantástico. É um manjar. Sem açúcar. Olha o que vai acontecer aqui, minha gente. Eu posso dar uma palhinha nessa questão do café, Nestor? Por favor. Além de tudo isso, né, eu faço treino e busco alimentação mais para o nível de atleta, embora eu estou bem relaxado agora, mas o café, ele também rouba as vitaminas do nosso corpo. Ele tem o poder de, por exemplo, se você tomou um suprimento, tomou um polivitamínico, ele vai arrancar uma boa parte disso. Então, o correto é você tomar a quantidade porque se você tomar muito café, ele vai roubar as proteínas do seu corpo. Entendeu? Esse é o problema do café. Entendi. Apesar que eu não tomo muito café, mas... Aproxima aqui um pouquinho mais para ver a reação, como vai ser. Só que eu Alcalinizou? não descafeinado, só que uso ele. Olha lá. Alcalinizou. Tentou alcalinizar, voltou ao seu estado de acidez. Alcalinizou. Não houve mudança nenhuma. Por quê? Os refrigerantes, todos eles têm um pH aqui em torno de 2,5, que faz deles 50.000 vezes mais ácido que o ponto neutro, que é 7. Para nós neutralizarmos, neutralizar quer dizer trazer daqui para cá, nós teríamos que acrescentar aqui 33 porções de água bem alcalina para neutralizar. Olha, eu não sei aqui no Brasil se tem estatística, mas lá nos Estados Unidos tem. Há poucos anos atrás, cada americano pega a população, divide pela produção e dá um consumo per capita de refrigerante, tomava mais de 70 galões de refrigerante por pessoa por ano. Isso dá quase 1 litro de refrigerante por pessoa por ano. Se eu não tomo mais refrigerante, nem vocês tomam, quem é que está tomando a nossa parte? Outras pessoas. As crianças. As crianças.
O açúcar, ele é mais aditivo que cocaína e heroína, com a diferença que ele mata devagar. E com a diferença de que é uma droga moralmente aceita dentro dos nossos lares. Se nós falarmos em droga pesada como cocaína e heroína, não pode porque é imoral, mas o açúcar pode. E aí quando eu falo nas igrejas adventistas e pergunto lá, quem de vocês não tem açúcar em casa, levanta o braço por gentileza. Quase todas as mãos levantam. Em qualquer outra denominação religiosa que eu faço a mesma pergunta, eventualmente uma que outra mão levanta. Eventualmente. Infelizmente o nosso Brasil varonil é o maior produtor mundial dessa fina iguaria. Tem uma cana de açúcar no Brasil. Que não é necessário. Açúcar não está na Bíblia, sal está. O jovem poderia dizer, tio, mas Google não está na Bíblia também, eu gosto. Ok, é um trocadilho de palavra, viu? É que o açúcar em si ele não é necessário para nós vivermos, nós não precisamos dele. Até porque o açúcar refinado não tem nenhuma fibra, nenhuma vitamina, nenhum sal mineral, nenhuma proteína. Ele, para ser absorvido, metabolizado, digerido, ele demanda oxigênio. Se ele demanda oxigênio, ele acidifica os tecidos do nosso corpo. Na verdade ele vira gordura no organismo, né, Nestor? Não consegue processar. Isso eu falo que eu treino, eu sei. Ele vira gordura, o açúcar vira gordura. Açúcar, trigo, que as farinhas são os pós da morte, né? Cocaína, açúcar, farinha branca, são chamados pó da morte. Tem gente que fala que o sal também é pó da morte. Falei isso antes, né, Nestor? Então eu quero falar um pouquinho do O sal. sal também. Aliás, Miro, Sasha e Débora, isso aqui eu trouxe para vocês lá dos Estados Unidos, é um sal do Himalaia, tá? Vou deixar aqui. Quando vocês lembram do amigo Nestor com muito A gente já carinho. usa sal, né? Tá aqui ele, ó. E quando comer o ovo cozido de manhã coloca o sal. O sal rosado, ele tem mais que o dobro de sais minerais que o sal branco de cozinha. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, Sasha? Aqui, ó. Nestor. Pode falar. se vocês perguntarem para os pais de vocês, antigamente o sal, ele babava. O sal tem uma característica de higroscopia, ele absorve a umidade do ar e ele ficava úmido. É mesmo, não me lembro disso. E hoje o sal não acontece mais isso. Por quê? Ele é fininho, corre que nem o açúcar. Por quê? Porque tem silicato de alumínio dentro do sal que é um cancerígeno. Antigamente, tinha muitas pessoas com bócio, que era o papo, a tireoide inflamada. Hoje não tem mais. Por quê? Porque é lei no Brasil de que todo sal no Brasil tem que ter iodo. O sal de montanha não tem iodo. Então, aqueles que têm um regime alimentar só com sal de montanha, tem que suplementar com a solução de Lugol. Quando ele é extraído naturalmente do mar, ele está em que processo? Ele é natural. Natural. E pode. Chama flor de sal. Tem iodo, tem sais minerais, tem um sabor completamente diferente. Se pegar esse sal vendido nas veterinárias, que é um sal mais escuro, eventualmente tem alguma que outra pedrinha lá dentro, algum cisquinho, não dá nada. O gado come e está feliz da vida. Dei mais de 30 quilos embora. Tem os vídeos aqui que eu ganhei sal natural, extraído na hora. Tu ganhou? Jogou fora? O melhor que tem. Tem até os vídeos, as fotos. Tu jogou fora? Dei embora. Flor de sal, flor de sal. Flor de sal que eles chamam. Isso mesmo. Olha só. Olha, aquelas veias varicosas aqui no meio das pernas, a pessoa quando baba de noite, quando dorme no travesseiro, a pessoa que tem ossos fracos ou início de osteoporose ou osteopenia, que é a falta do cálcio, é porque nós hoje não pegamos mais sol, nós estamos muito brancos. Aí nós não produzimos, quase todos nós somos deficientes do hormônio chamado D3, e especialmente vocês que têm a pele mais morena, precisa ficar mais tempo no sol, porque vocês têm proteção do que nós mais brancos para produzir a mesma quantidade, estimular o fígado a produzir esse hormônio chamado D3, que vai fixar o cálcio nos ossos. Quem quer evitar Alzheimer, que é a enfermidade do ouvido, do esquecimento, não vai numa dieta livre de sal.
Quando nós pensamos assim, puxa, como é que é o nome daquele PAN naquela cidade bonita lá em Santa Catarina? Ah, Rebombas. Eu fiz a sinapse dos neurônios e recordei. A minha memória hoje está melhor do que há 30 anos atrás. Aí o meu irmão Neuri, ele diz assim, é que tu fica repetindo isso tudo que já sabe de cor. Eu digo bem, não, a memória está melhor mesmo, não? Porque vem mais rápido o pensamento.